Um pé na final. O Sport venceu o Retrô por 1-0 no Estádio dos Aflitos e decide na Ilha do Retiro, no próximo sábado, dia 21, depois do Carnaval, jogando pelo empate. Um pé na final, mas não pode deitar no resultado. O ano passado, o Retrô perdeu também na final, fora de casa, e na Ilha do Retiro aprontou, venceu. Só que o Sport conquistou o título nos pênaltis. Tem que ficar ligado. O time do Sport, no primeiro tempo, não teve, né, uma transição boa. Claro, o jogo foi laical o tempo todo, mas no segundo tempo as mudanças do técnico Roger fizeram efeito. O time começou a trabalhar mais essa bola, criou as chances e o Gustavo Maia acabou fazendo o gol. A vitória do Sport por 1-0 foi justa, pelo que apresentou o time do Sport. Acho que o Retrô deixou um pouco a desejar nessa bola de transição, de velocidade, não estava tão ligado, o Sport entrou mais aceso. Mas o jogo não foi um grande jogo. E um detalhe interessante é que a grama do Estádio dos Aflitos estava alta. Muita gente até imaginou, pô, o gramado dos Aflitos está horrível, né? Muitas falhas. Mas o pessoal deixou a grama alta. Você sabe por quê, né? Porque cansa mais, porque a bola não corre tão rápido e trava alguns jogadores. Tanto é que no final os jogadores caíram exaustos, porque realmente em gramado alto pesa muito para o atleta. E o Náutico, então, vocês que se virem. E deixou a grama alta no Estádio dos Aflitos, que estava parecendo realmente que o gramado estava cheio de falha, com buracos e tudo mais. Mas enfim, é o futebol, galera. É assim, vale tudo, né? Então, Sport vence, coloca um pé na final, mas tem que estar ligado, tem que estar aceso, não pode deitar nesse resultado. O jogo no primeiro tempo do Sport não foi tão bom, tá, galera? Aliás, né, eu até esperava um pouco mais do time do Sport, né, algumas mudanças, mas o Roger preferiu manter o mesmo ataque, o Barleta, o Gustavo Coutinho, o Gustavo Maia. Não pôde contar com o Filipinho, que estava lesionado, entrou o Davi Gabriel, manteve o meio-campo com 3 volantes, quer dizer, 3 volantes sim, o Pedro Martins, o Iago Felipe e o Zé Gabriel. Quer dizer, não tinha um homem de transição, aquele cara, o 10 pensante. Não teve, só no segundo tempo que entrou o Carlos de Pena e entrou bem. Até pelo fato de estar assim, na época de carnaval, não tá tão ligado, né? O próprio jogo em si não tá tão chamando a atenção do torcedor, mas para mim foi um jogo bastante interessante. E teve a estreia do zagueiro Marcelo Benevenuto, né, no lugar do Marcelo Aju, que eu acho que o Marcelo Aju não deveria ter saído, mas enfim, o Roger preferiu, né? Aí já os melhores momentos do jogo, a cabeçada aí do Zé Gabriel para fora, o Sport tentando jogada, um chute do Iago Felipe para a defesa do Paulo Ricardo, o Sport com o Gustavo Maia. Aliás, essa foi a melhor jogada do primeiro tempo, né? O Barleta domina e chuta para fora. O Gustavo Coutinho ajeitou para o Gustavo Maia para a defesa do goleiro Paulo Ricardo. Já estamos no segundo tempo aí, né? O time do Retrô tenta atacar e aí vem um gol. Barleta livra da marcação, toca para o Gustavo Maia, ele sai da zaga e bate no canto. Mostra a qualidade, né? Poderia ser bater de primeira, não. Ele tira, eram 3 zagueiros ali, ele tira e coloca no canto do Paulo Ricardo. O chute do Davi Gabriel, forte, né? Para fora, assustando. Segundo tempo, o Carlos de Pena tenta esse chute também. Entrou bem o Carlos de Pena, o jogador que cadencia essa bola, que trabalha, que faz a transição. Chute para fora do Barleta aí. O time do Retrô tentando, né? A defesa do goleiro House, que para mim foi o destaque, eu já falei isso na live. O House para mim foi o destaque do time do Sport. E passou segurança, né, saída de bola, fez boas defesas. Enfim, gostei do House. Acho que a sombra do Thiago Couto fez o House jogar bem. Acredito que para o técnico Roger, né, que obviamente está começando a montar,
E é importante dizer, o torcedor está cobrando erros de passes, é verdade, o Sport errou muitos passes, o Sport não teve uma transição com muita celeridade, mas está entrosando o time ainda, o time do Roger. Aliás, né, o time com o House no gol, o Augusto Pucci, o Marcelo Benevenuto, depois o Marcelo Aju, Ramon Menezes e Davi Gabriel, Pedro Martins, depois Carlos Depena, Iago Felipe e Gustavo Maia, depois Cleison, tá? Zé Gabriel, aí no meio também, Barleta, depois Max e Gustavo Coutinho, depois Zé Roberto, técnico Roger Silva, tá? O Zé Gabriel vem começando a ganhar espaço de marcação, de sair mais para o jogo, mas acho que o Sport pecou muito num jogador que é o 10, o 10ão, o cara que cria, o cara que coloca a bola de um lado, e no segundo tempo o Carlos Depena entrou e fez essa diferença, tá? O time do Retrô, do técnico Jamerson Andrade, com Paulo Ricardo e Uri, depois Gustavo Oliveira, Dunkley, Ryan e Luiz Henrique, depois, aliás, Luiz Henrique, Cadi, depois Fialho, Luiz Bezerra, Hasley e Diego Guerra, depois Murilo, Wagner Love, depois Yuri Lira e Douglas Santos, depois Erickson. Muitas mudanças, tanto no Sport como no Retrô no segundo tempo. O pessoal cansou porque o gramado estava alto, realmente. O gramado não estava fácil. O árbitro da partida, Anderson Marques, bem. Ricardo Nunes e Vitor Lavô, ambos os assistentes foram muito bem. Thiago Nascimento não foi exigido no VAR. O público 920 torcedores para uma renda de R$ 17.800. No final, o Sport venceu a equipe do Retrô no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. 1-0 com o gol que a gente mostrou aí do Gustavo Maia. Bom, agora é o seguinte, o jogo da volta acontece no próximo dia 21, na Ilha, sábado, depois de Carnaval. O Sport joga pelo empate, por isso que eu falei que o Sport está com o pé na final, mas tem que jogar mais. Aliás, ainda a gente não pode dizer que o time do Sport está voando, está jogando bem. Muita coisa não precisa acontecer. Entrosamento, né? Conhecimento do próprio time, alguns jogadores estão chegando, nem se conhecem. Por exemplo, o Cleison, ele entrou no segundo tempo, no lugar do Gustavo Maia, mas não apresentou futebol, ficou muito ainda acanhado, quer dizer, não tem aquele entrosamento necessário. E isso, aos poucos, o Sport vai ter que buscar. E também não é parâmetro do Campeonato Pernambucano para a Série B, hein, galera? É bom a gente explicar isso para o torcedor. Série B é uma coisa, o sarrafo é muito mais em cima e vai ser mais em cima ainda esse ano, hein? E, obviamente, o Sport vai disputar, além da Série B, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Quer dizer, são 4 competições. Acredito que o Sport, se mantiver o mesmo jogo, mesma pegada, mesma seriedade, encarando o time do Retrô em casa, acredito que o Sport possa ir para a final do Campeonato Pernambucano. E aí é fato, né? O Roger tem mais tempo, né? Esse período agora, quer dizer, quase 10 dias para que 10 dias, na verdade, né? Para o jogo da volta, ajustar algumas coisas, ver o jogo, né, na íntegra e ver, ajustar alguns posicionamentos, ajustar algumas transições, saber que o Sport às vezes tem que ter um jogo muito posicional, com posição de jogador, às vezes um jogo com função, que é o funcional, ter um jogo apoiado, principalmente no meio, e não é necessário, sinceramente, jogar com 3 volantes. Ah, Roberto, mas o Iago Felipe faz a função de meia. Não, ele pode até compor ali, mas não é o cara que faz a bola rolar, que aparece de um lado para o outro, que faz a bola chegar nos laterais, que faz uma transição, que enxerga o jogo como o Carlos Depena. Quer dizer, você vê o jogo do Carlos Depena é uma coisa, cara. E ele vai evoluir, hein? Esse cara vai evoluir. Tem muita qualidade, é um dezão, um canhoto, que vai ajudar muito, vai agregar nesse time do Sport. E o Sport ainda tem para estrear o Zé Lucas. Eu até esperei que o Zé Lucas entrasse no segundo tempo, mas o Roger preferiu não. E tem o Yuri Castilho ainda para estrear, é o outro jogador. E a briga no gol, que vai ser interessante, entre o House, que jogou bem, e o Thiago Couto, que veio do Bahia, que veio do Vitória, desculpa, que estava lá no futebol baiano, que veio do Vitória, emprestado, e performou bem nos últimos jogos do Vitória ano passado pela Série A. Mas acho que o House, caramba, surpreendeu de forma positiva o jogo do House aí nessa partida diante da equipe do Retrô. Mas, claro, né, a gente vai ter que ver mais,
para a gente saber como está o time do Sport. O próprio torcedor reconhece, e aquele que conhece um pouquinho do futebol, sabe que o Sport ainda não está voando, ainda não está com aquele time que pode dar a sua excelência ao torcedor a esperança de um time realmente pronto para disputar uma bezona. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha, se inscreve no nosso canal, galera. A gente está a caminho de 200k, ó, 212.855, galera. Faltam 145 inscritos para gente chegar a 213 mil. Se você puder aí dar essa força para a gente aí, eu agradeço de coração. Muito obrigado mesmo, tá bom? Um grande abraço, uma grande quinta-feira restante aí, sexta de carnaval. Que tudo de bom aconteça na sua vida. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau.